Sim, sim, alô, alô! Cheguei com o capítulo maravilhoso que fecha essa história espetacular, essa história sensacional. Vocês vão se apaixonar pelo conteúdo da história. Olha, e por favor, podem compartilhar. Esse é o capítulo que encerra essa história linda. Mas antes de eu entrar nesses detalhes todos, eu quero agradecer demais a Cleide Arruda Forte, que já era nossa assinante aqui do canal, né, Cleidinha? E voltou a ser, Cleide. Muito obrigado. Um beijo para você. Sandra Mara também voltou a ser assinante faz 3 dias. Obrigado, Sandrinha. E a Maria Santos, que voltou a ser assinante faz meia dúzia de dias. Paulinho, fala, meu amor. Eu quero também ser membro do teu canal. Como é que eu faço, Paulinho? Simples, abaixo do vídeo, todas as dicas, todas as informações, todas as orientações de como você fará para ser membro aqui do nosso canal, ok? Então, seja muito bem-vinda você, seja bem-vindo o senhor, a senhora, que a gente quer ter a honra de ter você de uma forma muito especial aqui no nosso canal. Essa história que eu vou contar agora, o seu segundo capítulo, ela tem o título A Mulher que Mudou Tudo, e que mudou tudo na vida de Bernardo, o marido da Amália. É espetacular o desfecho dessa história. Tenho certeza absoluta que você vai amar. Segundo capítulo espetacular, tá prontinho para começar. Daqui a pouquinho. Antes ainda, quero demais agradecer a você que tem usado a nossa chave Pix e apoiado o nosso canal. Gente, eu estou muito comovido com o apoio de vocês. Muito obrigado mesmo. E hoje, agradecimento especial eu quero fazer a Maria de Lourdes Silva, ou a Maria de Lourdes Verônica Fogaça, a Rosenir Bianconi, Maria de Lourdes Silva, Verônica Fogaça e Rosenir Bianconi. E tem a Raquel Benedita Silva. Raquel, a Raquel Benedita Ferreira Silva, muito obrigado, viu? Beijos para vocês. Paulinho, eu gostaria de mandar um pix pro teu canal, sim. Gosto das histórias, acredito piamente que o conteúdo tem ajudado muita gente. E eu quero dar um apoio pro teu canal. Como eu mando um pix para você? Olha, bem ao lado do título, eu coloco ali um telefone. Aquele telefone de São Paulo, 0 operadora 11 95133 6677. Ele é a nossa chave Pix. Seja bem-vinda a senhora, seja bem-vindo o senhor. Será uma honra poder te atender. Correto? Estou esperando que você se manifeste. Tem gente que está até aproveitando o Pix para mandar um recado, mandar um alô. Lógico que também pode. Muito obrigado a todos vocês. Paulinho, e esse telefone, ele também é o WhatsApp? Sim, quando você quiser mandar uma mensagem pelo nosso Zap, use esse telefone, manda mensagem, pode até contar a tua história. Tem gente que ao invés de escrever, prefere narrar a história. Não há problema nenhum. Nós transcreveremos com todo prazer, tá bom? Você pode mandar a história pro famoso WhatsApp. 0 operadora 11 São Paulo, 95133 6677. Preparou o coração? Segundo capítulo de A Mulher que Mudou Tudo, o capítulo que encerra. Não é só o segundo capítulo, também é o final, né, dessa história. Então, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o capítulo final da história, A Mulher que Mudou Tudo, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ela está contando a história. O nome dela é Amália. Ela é autora dessa carta linda e ela está contando a respeito do marido Bernardo.
Bernardo, ele perdeu a mãe muito cedo. Ele tinha o quê? 8 aninhos, quando a mãe dele faleceu. Ele acabou ficando com o padrasto, que já era um sujeito agressivo. Mas depois que a mãe dele morreu, nossa, aí o cara se tornou insuportável. Ele ainda resistiu sem a mãe ao longo de 3 anos. Mas foi aos 11, caminhando para 12 anos, que o Bernardo aproveitou aquelas 4:30 da manhã, a madrugada que é dando lugar à estrela da manhã, que é o sol. Foi jogando num saco de estopo que ele podia e arribou. Arribou, palavra da língua portuguesa, já usada em algumas canções. Arribar, ir embora, sair, buscar um novo canto. Arribar é uma coisa de buscar a liberdade. É mais do que fugir. Fugir, eu poderia ter usado aqui. Ele fugiu de casa, ele arribou. Ele estava em busca de uma vida melhor. E olha que um menino desse na rua poderia ter quebrado a cara. O normal é isso. O que acontece em 99% dos casos com uma criança sozinha na rua? Ele vai ser engolido pelo bandidismo. Mas não foi o que aconteceu com o Bernardo. E aí eu pergunto a você, há destino? As coisas estão programadas a um ser superior, obviamente, que antes da gente nascer determina o que vai acontecer na sua vida, ou nós construímos o nosso caminho? Eu acho que no caso do Bernardo cabe exatamente as duas coisas cabem aqui. As duas coisas. Mas depois de tudo que eu vou revelar hoje nessa história, eu acho que só vai restar mesmo um caminho. Mas tem gente que vai dizer, mas eu não acredito nisso. A formação que eu tive, religiosa, me leva por outros caminhos, eu não acredito. Bem, mas para que você chegue a essa conclusão, você precisa conhecer o que está aqui. Então fala, Marga. Meu querido amigo Paulinho, boa pessoa, Bernardo perdeu a mãe quando tinha apenas 8 anos. A partida de Dona Sueli deixou um vazio em seu coração, mas na inocência da infância, a dor passou logo. Foi criado pelo padrasto, um homem mau, agressivo. Aos 11, não suportando mais o tratamento cruel, Bernardo arribou, fugiu de casa. Em sua fuga, acabou sendo acolhido por aquela senhora, a Dona Leonora, uma professora aposentada. Ela contava 80 anos à época. Ele a conheceu na feira, ajudando-a a carregar suas sacolas pesadas com frutas. De vez em quando, ele me conta, levava até a melancia numa mão, espalmada à altura do ombro, e a sacola na outra mão. Ele disse que equilibrava um lado com o outro. Dona Leonora, um doce de pessoa, que o alfabetizou não, porque ele já era alfabetizado, mas acabou ministrando aulas para ele e o preparou para assumir uma 6ª série. Ela era professora aposentada e tinha tanto moral no colégio onde trabalhara que ela matriculou o menino exatamente da 6ª série para frente. Dona Leonora ainda teve a felicidade de vê-lo tirar o diploma do 2º grau. Faleceu aos 88 anos de idade. No velório da Dona Leonora, só estava o Bernardo presente. Ele mesmo dizia que sofreu muito mais com a perda dela, Dona Leonora, do que com a própria mãe. Aos 18 anos, Bernardo já era um adulto, compreendendo o quanto devia aquela bondosa senhora. Após o velório, apesar da dor, ele voltou à rotina do seu trabalho. A banca que ele mantinha na feira. Aos 18 anos, ele mantinha uma banca na feira, vendendo frutas selecionadas. A banca prosperou. Ele nascera com o dom do comércio.
sendo um grande vendedor. Ele primava pela qualidade dos produtos selecionados, as melhores frutas, as melhores maçãs, bananas. Ele usava uma expressão que acabava convencendo a clientela. Olha, é fruta exportação. Ela estava sendo exportada já, eu tirei lá. Vendedor é vendedor. Ela já estava a caminho dos aviões ou do navio, qualquer coisa. Já embalada para exportar, eu tirei de lá e trouxe para você. Experimenta. Ele cortava sempre alguma para o pessoal experimentar. Primava pelo bom atendimento. Entregava nos escritórios e prédios mais chiques da cidade. Mas um dia, enquanto ele atendia seus clientes, ele viu chegar à sua banca um famoso advogado de lá. O homem desceu do seu carro elegante e caminhou até onde o Bernardo estava. De início, ele pensou que o Dr. Queiroz tivesse vindo buscar frutas, já que ele era um dos clientes. Mas não era isso. O assunto era outro. Dr. Queiroz procurou o Bernardo para comunicá-lo que a doutora Leonora... Bom, a doutora... na verdade, a dona Leonora, dizia o Dr. Queiroz, a dona Leonora voltava a ser manchete na vida do Bernardo. O advogado contou a história. A professora, sem ter a quem deixar a sua casa, procurou o Dr. Queiroz e fez um documento de doação. O imóvel estava doado a Bernardo Oliveira Pinto. Foi uma total surpresa para ele. A dona Leonora havia pedido ao Dr. Queiroz, advogado, que só comunicasse a decisão após sua morte. Ela cuidou de registrar o documento no cartório local, com testemunhas e etc., e com um adendo: o imóvel só poderia ser comercializado 15 anos depois da posse do novo proprietário. Até esse cuidado ela teve. Dr. Queiroz explicou que foi uma preocupação de dona Leonora para que na juventude, no ímpeto da juventude, o Bernardo não tivesse o desejo de vender o imóvel e de repente gastar o dinheiro de forma imprudente. E assim, Bernardo tinha agora uma casa para chamar de minha. Uma casa para si. O destino quis que ele tomasse posse do imóvel no dia do aniversário dele de 19 anos, dia 2 de setembro. Foi como um presente de aniversário. Bernardo sempre seguiu os conselhos de dona Leonora. Ele não podia parar com os estudos. Então ele prestou um exame vestibular e entrou para a Faculdade de Administração de Empresas. Já que, reconhecidamente, ele tinha tino comercial, ele entendeu que precisasse desse estudo. E foi lá, no campus ensolarado dessa universidade, que eu, Amália, entrei na vida do Bernardo. Eu me lembro bem do primeiro dia que nós nos cruzamos. Eu estava correndo atrasada para uma aula, esbarrei nele. Os meus livros, o meu material caiu todo. Ele se agachou rapidamente para me ajudar, um sorriso acolhedor no rosto. Naquele instante, algo mudou. Era como se o tempo tivesse parado por um segundo e nós dois soubéssemos que nossas vidas estavam prestes a se entrelaçarem. Bernardo, com sua determinação e generosidade, não apenas recolheu os meus livros, mas também o meu coração. Eu, naquele dia, entreguei meu coração para ele. Nossos encontros na faculdade se tornaram frequentes. Logo, nós estávamos estudando juntos, porque fazíamos o mesmo curso. Almoçávamos no refeitório, às vezes
Ficávamos para comer um lanche por lá. Fomos compartilhando juntos sonhos e esperanças. Ele me contou nos detalhes toda a história dele. Sobre a mãe falecida, a dona Sueli, o padrasto João, que lhe relacionara com um cachorro. Não vai não, dona Leonora, que lá em casa tem um cachorro bravo. E como é que chama o cachorro? João. Era quem ele conhecia, mais agressivo que ele conhecia era João. Contou sobre dona Leonora, a imensa influência que ela teve na sua vida. Eu fui entrando na vida daquele homem. Eu me apaixonava mais e mais a cada palavra. Nosso amor cresceu com as frutas que ele vendia, com paciência, com cuidado, com qualidade. E assim, ao lado dele fomos edificando juntos um futuro baseado na dedicação, no respeito e no carinho que sentíamos um pelo outro. Você quer se casar comigo? Eu não tive dúvida em dizer que sim. A essas alturas, a minha família já havia se apaixonado por ele. De início, olha como são as coisas. De início, ninguém queria não, sabe? Mas quem é ele? Cadê a história? De onde ele vem? As pessoas se preocupam com tudo isso. Não tem mãe, não tem pai. Você não sabe quem é? Sei quem é. Sei quem é. O nome dele é Bernardo. E ele é um sujeito para lá de especial. O dia do nosso casamento foi mágico. A cerimônia foi simples, mas repleta de amor e de esperança. Bernardo e eu nos mudamos para a casa que ele havia herdado da dona Leonora. A casa era uma casa boa, muito boa. Assim, um tanto ou quanto já antiga, inclusive a mobília, porque a casa ficou toda mobiliada, inteirinha. Até com fotos da bondosa senhora, até fotos dos ex-alunos, porque ela tinha uma história como professora. Não se casara. Segundo o Bernardo contava, pelo que ele soube, ela havia tido um amor quando tinha seus 18. Ela era estudante, ela era uma das normalistas. Vocês devem se lembrar de uma música cantada pelo Nelson Gonçalves que diz: minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sonhador. Pois é, ela era uma dessas normalistas e se apaixonara forte nessa época. Acabou se entregando a essa pessoa. Mas depois que ela engravidou, essa pessoa simplesmente saiu e foi embora. Ficou tão depressiva que sofreu um aborto natural. E decidiu que dali para frente ela não queria mais ninguém na vida dela. Que história! Tudo se encaixava. Era nessa casa que nós estávamos morando. Mas eu estando lá dentro, gozado, o Bernardo não, mas eu estando lá dentro, eu percebi algo extraordinário. Aliás, desde a primeira noite que eu passei na casa, eu senti uma presença. Não era uma presença assustadora, mas reconfortante. Era como que se dona Leonora estivesse ali, nos guiando e nos protegendo. Foi aí que eu descobri que eu sou uma pessoa sensitiva. É um dom. Me explicaria depois dona Cecília. A dona Cecília já vai entrar na história para que vocês entendam. A dona Cecília me explicou: você tem esse dom, você é sensitiva. E naquela casa, sua presença era inegável. Eu sentia o carinho dela, a energia dela em cada canto. Então eu digo, era algo positivo. E assim a nossa vida começou, abençoada pela bondade eterna de dona Leonora.
exatamente assim. Era exatamente assim que eu me sentia. Até que, um ano depois, nós já tínhamos completado o primeiro ano de casamento. Eu tive um sonho para lá de significativo. O sonho foi muito claro, muito nítido. Apesar de ser um sonho, eu tinha certeza que era muito mais do que isso. Eu fui dormir naquela noite e mais do que nunca eu sentia a presença de Dona Leonora na casa. Eu não comentava isso com o Bernardo. Ele levantava muito cedo, por volta de 3:30 da manhã, para ir atrás das frutas. Ele continuava naquela profissão, apesar do estudo. Era o que dava o dinheiro. Então eu senti a presença, mas não comentei nada com ele e tive um sonho. No sonho, eu que já conhecia a Dona Leonora da foto, ela me apareceu no sonho, exatamente ela, como a da foto. Parece até que ela tinha saído da foto para vir no sonho conversar comigo. E com as mãos trêmulas, ela me entrega no sonho uma carta. Isso tudo dentro do sonho, ela me entregou uma carta. E eu, com as mãos mais trêmulas ainda, eu abri a carta no sonho e comecei a ler. Dona Leonora escreveu que se eu estivesse lendo aquelas palavras, era porque ela já tinha partido. Ela descreveu um segredo que nunca contou a ninguém em vida e pediu que eu procurasse uma pessoa específica para atender definitivamente a ligação que havia entre ela e o Bernardo, para eu entender isso. O texto da carta dizia mais ou menos assim: eu me lembro de muita coisa e vou tentar reproduzir. Querida Amália, procure Dona Cecília. Ela poderá revelar verdades que o tempo escondeu. Senti um arrepio. E nessa hora eu acordei. Mas aquela frase, sabe? Querida Amália, procure Dona Cecília, uma senhora espírita. Ela poderá revelar verdades que o tempo escondeu. Decidi seguir as instruções de Dona Leonora, porque na carta não vinha apenas o nome. Tinha um endereço, vocês acreditam? Havia um endereço. Obviamente que eu não vou mencionar aqui. Mas o meu marido saiu para a batalha, a luta do dia a dia, e eu fui atrás desse endereço. E pasme você que está ouvindo, eu encontrei a casa da Dona Cecília. Olha, Dona Cecília, eu não acredito no que está acontecendo. Aí contei para ela o que houve. E de me olhar, Dona Cecília disse: está acontecendo porque você é sensitiva. Foi a vez que ela me falou. Você tem esse dom. Expliquei para ela sobre a carta e a conexão que havia com Dona Leonora e o meu marido. Sem hesitar, Dona Cecília me convidou a me sentar. E ela começou uma sessão mediúnica. Eu logo senti uma mudança na atmosfera. Dona Leonora manifestou-se através de Dona Cecília. Para quem conhece o Espiritismo, ela incorporou a Dona Leonora. Sua voz era serena e cheia de amor, enquanto revelava uma história surpreendente. Amália, minha filha, que eu vou te contar, eu só pude saber depois que eu fechei os olhos e parti. Daí, para um lugar
muito especial. Vou te revelar. Em uma encarnação passada, eu fui a mãe do Bernardo. Mas por um grande amor, eu acabei fugindo para a Escandinávia e deixei o filho, Bernardo, na Finlândia, que não era tão longe assim. Durante a minha ausência na vida de meu filho, eu recebi uma notícia devastadora. Eu o havia abandonado, deixado com o pai. E a notícia que me chegou é de que meu filho havia sido devorado por uma fera, um urso pardo que habitava aquelas terras. Dona Leonora explicou que carregou a culpa por aquele abandono por séculos e séculos. E nessa vida, mesmo não tendo essa consciência, teve a oportunidade de redimir-se ao acolher Bernardo e dele cuidar, como se fosse seu próprio filho. Sua missão foi completar o ciclo de amor que havia deixado inacabado. A conexão entre Bernardo e Dona Leonora finalmente fez sentido para mim. Eu entendi agora o motivo pelo qual ela havia sido tão importante na vida dele. E senti um profundo respeito por seu sacrifício e redenção. Voltei para casa daquele encontro com a Dona Cecília com o coração leve, determinada, inclusive, a compartilhar essa história com o Bernardo e continuar honrando. Ele, com certeza, iria fazer isso, mas continuar honrando a memória de Dona Leonora em nossas vidas. Turbilhão de emoções passava por mim. Precisava contar tudo para o meu marido, tudo que eu havia descoberto. Quando entrei em casa, o encontrei sentado à mesa, revisando os planos dos seus negócios. Sentei-me ao seu lado, segurei suas mãos e comecei a contar. Expliquei sobre o sonho que eu havia tido. A Ida, a Dona Cecília, ele ficou pasmado com a história, porque ela é impressionante. E contei sobre o que a Dona Leonora me dissera. Ao terminar o meu relato, ele ficou em silêncio por um momento e então falou: Malha, eu sempre senti algo especial pela Dona Leonora, mas eu nunca imaginei que a nossa ligação fosse tão profunda. Agora tudo faz sentido. Ela sempre me tratou como se eu fosse parte da família dela. E saber que ela queria cuidar de mim até mesmo depois da morte, isso significa muito. Eu acho que eu nunca vou querer vender essa casa. Eu dei todo o meu apoio a ele. Aquela casa era um símbolo de amor e da proteção que ele recebeu de Dona Leonora. Algo que ele queria preservar. A casa, com as suas memórias, com as suas histórias, se tornaria um lar eterno para nós, repleto de amor e gratidão. Aqui, tivemos os nossos filhos. Paulo, o primeiro, Pedro, o segundo, mas ele queria uma menina, para que colocássemos nela o nome de Leonora. É a nossa filha. Eu precisava te contar essa história nos detalhes. Eu sei que, me ouvindo agora, há católicos, há evangélicos, há também espíritas e há aqueles que não têm nenhum tipo de religião. Mas eu não podia alterar em nenhuma vírgula a história do meu marido, porque foi exatamente assim que aconteceu. E que cada um possa fazer a sua interpretação própria a respeito de tudo que eu falei.
Tem gente que acredita. Tem gente que diz, não, foi apenas a dona Leonor, uma senhora bondosa, que acolheu um dia um menino perdido na rua, de nome Bernardo. Eu respeitarei, a partir de agora, a opinião de cada um de vocês, aqui, nesse canal. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Tenha razão, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Tenha razão, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Tenha razão, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? Tell you I'm trying, but how much is enough for me? I bring you roses to your place, surround you with angels to guide your tell you I'm leaving, but how long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? I tell you I'm trying, but how much is enough?
for me. I'll bring you roses to your plate, surround you with angels to guide your way. When I'm struggling so bad, I'm lost in my head, you show. When I'm fighting myself, I hope you can reach my love. When I'm struggling so bad, I'm lost in my head, you show.